Fala aí, galera! Vamos falar um pouco sobre sociedade, tá? Essas bases aí de uma grande sociedade que ela é fruto e consequência de uma grande gama cultural, uma grande gama histórica, de evolução. Então vamos procurar ser os mais tornar o conteúdo mais breve possível, tornar o conteúdo mais objetivo, retratando aquilo que a banca ela pode nos fornecer e pode, a partir das suas indagações, que são indagações objetivas, tentar identificar os principais pontos para que nós venhamos acertar na prova e entender como é que a banca IBFC ela pode pedir para você todo essa gama sobre sociedade, tá bom? Vamos começar? Olha só, lembrando, galera, que sociedade não é população, viu? População é uma consequência de união de indivíduos que se organizam em meio às suas características. Já a sociedade está muito mais relacionado a um âmbito de organização e de fatores culturais. Quando se fala em sociedade, nós estamos tratando aqui de características culturais, de evolução social, de como a própria sociedade ela se configura nos dias atuais, tá bom? Então, quando você tem uma sociedade em um determinado local, quando você tem uma sociedade reunida em uma área, aquilo ali é uma grande necessidade de desenvolver as suas atividades. Essas atividades, elas são atividades diárias. Há uma grande necessidade da população, galera, de se desenvolver em meio a um ambiente. É uma necessidade de sociabilização. A sociedade ela sociabiliza exatamente por conta da alta interação que ela apresenta. Nós temos comunidades, nós temos populações, nós temos aglomerados urbanos, tudo isso daí está relacionado a um grande âmbito da sociedade e é isso que nós vamos tratar agora. Observa o nosso slide. Essa nossa figura, ela mostra uma área altamente conurbada, uma área em que nós temos uma grande aglomeração de pessoas. A sociedade ela se organiza em meio a um sistema socioeconômico e cultural consequente das escolhas e de todo um processo. Aqui nós temos uma imagem de uma grande avenida em Tóquio, no Japão. Veja que as pessoas elas costumam geralmente se organizar em áreas de grandes centros urbanos, aonde as atividades econômicas são desenvolvidas e a partir disso gera-se capital para que a sociedade venha evoluir, tendo assim investimentos em infraestrutura, educação, saúde, entre outros. Algo interessante que eu quero que vocês observem aqui é esse senhor de moletom amarelo aqui, ó, e essa senhorita com a roupa social com máscara. Olha só, é um dos costumes japoneses, assim, sempre quando você tem algum problema respiratório, você está gripado, ou você está com algum problema aí nas vias nasais, o que acontece? Eles usam máscaras. Para quê? Para evitar que eles venham estar falando e proliferar vírus e assim piorando a situação da saúde, né? Isso é um costume japonês de uma sociedade altamente evoluída, de uma sociedade altamente desenvolvida e que tem a sua cultura voltada para a grande educação social, tá bom? E aí fica esse pensamento para você fazer a comparação de uma sociedade altamente desenvolvida com uma sociedade emergente, cuja é a nossa na atualidade, tá bom? E aí nós temos a forma de organização. Olha só, deixa eu só pegar aqui essa forma de organização. Vamos aproximar um pouquinho aqui. A sociologia, olha só, em sociologia, uma sociedade do termo latino societas, que significa associação amistosa com outros, é um conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes e que interagem entre si, constituindo uma comunidade. Veja, a questão da comunidade é exatamente uma forma de integração social e econômica que faz com que a própria sociedade ela venha se encontrar interligada.
É um conjunto de pessoas, é um conjunto de indivíduos que possuem propósitos, que possuem formas de organização, que possuem preocupações com o seu dia a dia, e é exatamente essa preocupação, galera, que faz com que o homem ele venha trabalhar, ele venha desenvolver as suas atividades econômicas. Veja, quando nós falamos de atividades econômicas, estamos tratando de mecanismos que geram lucro, e esse lucro nos torna pessoas e seres que, através de um mecanismo social, nós possuímos uma posição na sociedade. Veja bem, essa posição social, ela está voltada para o ter e não para o ser. Nós somos, nós temos, mas o que importa na sociedade é o que nós temos, porque assim como somos vistos. E é exatamente esse parâmetro social que é objeto de estudo das ciências voltadas para a comunidade e para a sociedade, as críticas que são feitas para que nós venhamos encontrar os principais problemas e assim resolvê-los. A sociedade como um todo, ela é um objeto comum de ciências humanas e das ciências sociais, especialmente no âmbito da sociologia, da história, antropologia e da geografia. A sociologia que vai discutir os diversos problemas, as diversas soluções, as características de um meio social, a história que vai nos contar o reflexo de uma sociedade marcada por um grande processo que nos tornou hoje sociedade diversificada e demarcada, a irregularidade da sociedade em geral. A antropologia, que são características de configurações específicas, são as diversas populações que conseguimos encontrar em várias partes, tanto do Brasil como do mundo. E a própria geografia, né? A geografia em si, que vai nos mostrar as características gerais, vai nos mostrar as características de localização da geografia, localização das sociedades em si. É a partir da geografia, galera, que nós temos aí o estudo das relações do meio. O homem em si, ele interage completamente com a sociedade, é a relação da sociedade com o meio ambiente. E aí nós temos as diferentes classes. Vamos discutir um pouco sobre isso? No território brasileiro, infelizmente, nós temos uma diferença de classes sociais muito fortes. A sociedade ela se divide em grupos. Esses grupos eles são chamados também de grupos étnicos. Esses grupos étnicos eles são formados aí a partir de uma grande gama de necessidades. A evolução histórica da sociedade nos mostra essa gama, nos mostra essa configuração. E a partir daí, as classes elas são divididas em três características. Nós temos a classe baixa, que no Brasil nós temos mais da metade da população com necessidades básicas, principalmente voltadas para a questão da infraestrutura. Nós temos a classe média, que é aquela que apresenta um panorama de desenvolvimento um pouco mais elevado. É aquele cara que tem um carro, é aquele cara que tem uma moto, é aquele cara que no final de semana vai ao shopping, costuma geralmente gastar determinada porcentagem financeira no mês com lazer, enfim. São necessidades importantes que formam aí uma grande gama de caracterização. E a classe média alta, que são as oligarquias predominantes no Brasil e no mundo, né? São aqueles que dominam grande porcentagem do fluxo financeiro. No Brasil, essas classes elas são divididas a partir da concentração econômica. É o que chamamos de má distribuição de renda. Essa má distribuição de renda forma exatamente a concentração em áreas específicas de forma econômica, fazendo com que muitos indivíduos em uma população, como por exemplo a do Brasil, venham a sofrer com a necessidade básica econômica. Tá? Então a sociedade pode ser vista como um grupo de pessoas com semelhanças étnicas, com semelhanças culturais, com semelhanças políticas e ou religiosas, ou mesmo pessoas com objetivo comum. Uma delimitação física, como um território, um país ou um continente, não pode definir uma sociedade, já que entre eles podem ter diferenças que podem se afastar do conceito da sociedade. É muito interessante você falar sobre isso, porque existe uma diferença muito forte entre divisa e fronteira. As fronteiras elas são internacionais, as divisas elas são interestaduais. Mas essas fronteiras elas são subjetivas e concretas. Concretas porque nós temos aí uma divisão prática política entre os países.
né, mas ela é teórica a partir do momento desculpe, troquei. Ela é teórica no momento em que nós temos aí uma divisa política totalmente voltada para a divisão internacional. Mas na prática, nós temos as fronteiras unificadas. Lá na nossa aula que retrata o termo economia, nós falamos sobre a evolução da globalização, certo? Lá no edital tem falando sobre economia e sociedade. Lá na economia nós falamos sobre a globalização e sobre o avanço das bases globalizadas. E nós vimos que foi durante o século XX que nós tivemos a evolução da internet, dos meios sociais, dos fluxos de capitais, de informação, e isso fez com que a sociedade ela viesse a se configurar, dividindo-a em classes, principalmente culturais, por todo o mundo. A sociedade asiática, a sociedade europeia, a sociedade norte-americana, todas elas estão divididas, galera, e concentradas também em áreas totalmente fora da sua margem fronteiriça. O Brasil hoje é um país sincretista. Entendemos por sincretismo étnico e cultural toda área de divisão ou de aglomerado de pessoas que apresentam diferentes características. Então, no Brasil, nós temos aí asiáticos, nós temos norte-americanos, nós temos centro-americanos, nós temos afrodescendentes, nós temos asiáticos, nós temos, enfim, uma gama de pessoas que fazem parte da nossa sociedade e que torna o nosso meio sincretista. E isso vai fazer com que nós venhamos ter uma divisão de classes. Não esqueça que essa questão sobre divisão de classes, ela pode ser vista de duas formas. A primeira é a divisão negativa, que mostra a divisão das classes econômicas. E depois é a divisão das classes da sociedade, que é étnica, que é cultural, que é política, que é religiosa. Então, essa divisão ela vai ser dividida de acordo com as necessidades históricas e a classificação de cada uma delas, tá bom? No território brasileiro e no mundo, nós temos as lideranças, né? As lideranças que vão caracterizar, galera, aquilo que nós somos. A sociedade ela é culturalizada. Existe uma grande forma, um grande meio, um grande mecanismo de você entender o que seria o termo liderança. Essa liderança, ela forma uma base. Essa base é uma base de evolução. Veja bem, como é que nós podemos entender isso? As lideranças elas são políticas, elas são artísticas e elas são empresariais. Antes de nós irmos para essa questão das lideranças, vamos entender um pouco sobre a tal temática. Está implícito no significado da sociedade que seus membros compartilham interesses ou preocupações mútuas sobre um objetivo comum. Como tal, sociedade é muitas vezes usado como sinônimo para coletivo de cidadãos de um país governado por instituições nacionais que lidam com o bem-estar cívico. Isso é liderança. A liderança de um meio de pessoas que estão sobre o poder e que detêm o poder de agir a favor daqueles que são liderados. Então, nós temos a liderança política, que são os nossos governantes, que atuam a favor da sociedade, distribuindo os nossos impostos e rendas, para classificar as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades de infraestrutura, de crescimento na sociedade, de crescimento na educação. Então, isso daí é um desenvolvimento político de uma gama estrutural que vai se formar a partir das políticas de liderança. Questão artística. Galera, as nossas lideranças artísticas, elas vão classificar muito bem a nossa sociedade. O brasileiro adora uma televisão, né? O brasileiro adora uma liderança artística não. O brasileiro adora uma novela, adora um seriado, principalmente agora com o mundo globalizado. Essa nossa gama de artistas vão classificar e vão colocar em pauta nas novelas a configuração do meio social, né? Estamos retratando aí uma série de novelas que falam sobre as características da sociedade e como ela se configura. Se você procurar entender desde o nosso passado até a atualidade, as novelas elas têm mudado a sua configuração exatamente por conta da mudança exata na configuração da sociedade. Nós temos hoje um grande índice de preconceitos aonde eles são retratados nas novelas, aonde as mesmas tentam combater essas chamadas mazelas da sociedade, que são problemas interinos de exclusão e principalmente de desigualdades entre os diferentes grupos étnicos, sociais, religiosos e de gênero. Temos aqui o Mark Zuckerberg, né? O dono do Facebook, né? Ele
é uma grande liderança empresarial e eu coloquei aqui exatamente para que nós venhamos entender que hoje nós estamos totalmente inteirados no mundo globalizado e que é uma grande gama da sociedade estar inteirada no mecanismo tecnológico. Gente, a tecnologia hoje é a principal característica da sociedade. A internet é a alma do planeta. Sem a internet, nós não conseguimos realizar nossas atividades diárias. Experimente sair da sua casa ao trabalho sem o seu celular. Você estará, de certa forma, offline do mundo. Então, ó, muito interessante esse conteúdo quando nós falamos de lideranças artísticas, políticas e empresariais, porque faz a gente viajar, né, no que a sociedade é hoje. Tá bom? Então vamos tratar um pouco das características da sociedade. A sociedade ela possui uma configuração interessantíssima. Deixa eu só voltar aqui para a gente entender um pouco sobre essa configuração. Olha só, nas bases religiosas, a sociedade ela possui várias nações por tradições. Crenças ou valores políticos e culturais comuns em certas ocasiões também são chamados de sociedade. Por exemplo, a sociedade judaica cristã, a sociedade oriental, a sociedade ocidental e etc. Quando usado nesse contexto, o termo age como meio de comparar duas ou mais sociedades cujos membros representativos representam visões do mundo alternativo, competitivas e conflituantes ou conflitantes. As bases religiosas, galera, elas são formadas e elas são desenvolvidas por meio de uma atuação individual. Atuação individual que vai, consequentemente, formar uma grande configuração. Essa configuração, ela forma aquilo que entendemos de diversificação social. Essa diversificação social, ela está exatamente voltada para os grandes estratos da sociedade. Quando nós entendemos uma questão sociopolítica, essa questão sociopolítica está entendida como mecanismo de desenvolvimento. Eu quero que vocês entendam aqui que a atuação econômica do meio ela vai formar o que nós entendemos por intolerância. Observe aqui, observe exatamente a forma como a sociedade ela age quando ela se configura de forma errônea. Olha só, aqui nós encontramos as chamadas denúncias no Brasil. De 2011 a 2014, do total de 504 denúncias de intolerância religiosa feitas ao Disque 100 da Secretaria Especial de Direitos Humanos, 213 informaram a religião atacada. Nós temos aqui uma configuração de dados referentes a 2015 que informam a religião atacada por intolerância religiosa. Nós temos duas. Nós temos 35% da afro-brasileira e nós temos 27% da religião evangélica, dentre outras. Daqui a religião protestante. Então nós temos aqui uma base de intolerância muito forte no Brasil, que aí é uma questão educacional, está enraizado na cultura do nosso território. Bom, e aí nós vamos ter alguns problemas da nossa sociedade. Esses problemas, eles estão voltados para a questão das desigualdades sociais, eles estão voltados para a questão da exclusão social e eles estão voltados para a questão da xenofobia. O que seria o termo desigualdade social? Desigualdade social está totalmente relativo às desigualdades dentre os mecanismos que giram em torno da configuração social. Desigualdade é todo método de exclusão. A exclusão de uma sociedade afastada dos seus direitos e afastada daquilo o que lhe faz social. A xenofobia é a aversão contra imigrantes, em que essa aversão ela acontece em vários âmbitos no mundo. A sociedade ela se configura dessa forma. E quais seriam as soluções? Igualdade de investimentos e condições básicas, a educação de classes uniformizadas, né? Quando eu falo a educação de classes uniformizadas, é exatamente o investimento que gira em torno de uma grande reformulação educacional e estamos passando por ela agora, tá? Investimentos em ideais e revoluções sociais. Eu lembro que acredito que foi 2016, acredito eu, né? 2014, não lembro. Bom, enfim, as manifestações do movimento Passe Livre, que aí levou às ruas mais de 10 milhões de pessoas reivindicando pelo aumento da passagem de ônibus. Isso daí é a força que o povo tem,
é a força que a sociedade tem relacionados aos seus direitos. Então, essa sociedade ela se organiza dessa maneira, a maneira de gerar uma grande identidade. O que é que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo e aí vocês vão observar esses 4 eixos, começando de diversificada, pelo sentido horário, competitiva, centralizadora e consequente. Eu quero que vocês entendam que a sociedade ela vai estar classificada dentre esses 4 eixos aí. E eu quero que você desenvolva uma frase classificando uma sociedade diversificada, desenvolva uma frase classificando o que é uma sociedade competitiva, o que é uma sociedade centralizadora e o que é uma sociedade consequente. Dê uma pausa no vídeo e a gente volta já já, tá bom? E aí, fez a identidade da população? Olha só, se você falou que a sociedade é diversificada por classes, tudo em ordem. Ela é competitiva por causa do mercado de trabalho? Show de bola. Centralizadora por causa dos aglomerados? Perfeitamente. E ela é consequente produto da sua cultura? Exorbitante. Então, fica essa dica para você aí, tá certo? Vamos falar um pouco sobre população. A população mundial, que de 2015 a 2100 irá ter um aumento de mais da metade da sua produção. Mais da metade da população irá crescer. De 2015 a 2100, teremos uma população de 53% seu aumento. Nós poderemos chegar a 11,2 bilhões de pessoas. Isso é uma grande explosão demográfica. E nós temos os países que irão apresentar aí um grande panorama. Nós teremos aí a Nigéria, nós teremos a Índia, a República Democrática do Congo, a Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos, Indonésia, Uganda, entre outros. São países que irão apresentar um grande panorama de população mundial. Galera, o que eu quero que vocês entendam é que a população ela está se desenvolvendo cada vez mais devido ao nível de qualidade que os países estão aumentando no seu processo de desenvolvimento. E aí nós temos essa grande densidade. Eu coloquei um mapa do território brasileiro aqui de densidade populacional para que você entenda a grande configuração que o Brasil apresenta de desnivelamento de ocupação do território. Veja, as áreas do litoral, são essas áreas aqui, ó, são as áreas que apresentam a maior concentração. Isso é consequente do processo evolutivo do século XX. Nós tivemos aí, galera, desde a era Vargas, de 1930, a entrada dos modelos de substituição, aonde a criação das estradas intensificaram o fluxo de deslocamento de indivíduos que saíram da região norte e nordeste rumo à região centro-oeste e a região sul e sudeste, aonde hoje nós temos a grande concentração de gama em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, mas em concentração no estado de São Paulo. A região sudeste é a região hoje que mais apresenta densidade populacional e a que apresenta o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Isso se dá devido à irregularidade da população. Isso torna o Brasil um país extremamente povoado por causa da sua grande gama de população, 208 milhões de habitantes, e um país populoso, exatamente por conta da distribuição irregular da população. Tá bom? Galera, espero que eu tenha ajudado falando um pouco sobre sociedade. Dê uma estudada, faça o seu resumo, faça as suas revisões, que vai dar tudo certo. Não há tempo a perder. Um passo à frente sempre. Que Deus abençoe. A gente se vê na próxima aula. Guerreiros e guerreiras, caveira!